Meu nome é Vanessa e hoje nós vamos falar sobre positivismo e a educação. Lembrando de que essa aula faz parte da Faculdade Dourado da disciplina de Didática 1. Tudo bem? Então vamos lá. Na verdade, a continuação das aulas anteriores, nós entramos num recesso de férias e agora a gente volta com força total, falando aí sobre o positivismo, certo? Então, nós já terminamos de ver Durkheim na última aula, que já faz parte de um processo do positivismo. Então, vamos definir o que é, então, esse positivismo aí, né? Então, é uma corrente que teve início lá na França, por Augusto Comte, tá bom? Logo depois do Iluminismo, lembra do Iluminismo, gente? Então, no Iluminismo, aí teve a construção da sociedade industrial, claro, né? Porque aí nós tivemos também uma revolução industrial, certo? O positivismo, ele está sempre associado aos valores humanos, tá? Ele associa uma interpretação da ciência mais uma classificação da ética. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, certo? Bom, ele teve uma grande repercussão aí no século XIX, na verdade, na metade desse século, né? E aí, então, no século XX, ele acaba perdendo influência, assim como todos os outros pensamentos e outras correntes filosóficas que aparecem durante o tempo, né? E isso, a contemporaneidade também acontece, né? Hoje nós temos uma ideia, né? Uma corrente filosófica, e daqui a algum tempo já muda essa ideia, porque a vida é vida, né? Então é constante esse movimento, é dinâmico, né? Tá bem? Então, vamos lá. Bom, Comte escreveu um livro definindo a palavra positivo, que está relacionado ao positivismo, obviamente, né? Então ele descreve como algo real, algo útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Nós vamos ver cada um deles para poder entender direitinho o que significa esse método positivista, né? O que é esse pensamento, essa corrente positivista, tá bom? Bom, nós temos aí então, definindo a palavra, né, que ela fica um pouquinho vaga quando a gente associa a ciência a valores humanos, né, mas nós vamos conseguir aí ter uma noção quando pensarmos na visão de conjunto e o relativismo. Na visão de conjunto, somamos fenômenos biológicos e psicológicos, ou mesmo pensar sobre a sociedade global e não do indivíduo, né, da individualidade, né? Comte chama de holismo isso, tá bom? Relativo está relacionado aí ao subjetivismo, né? Às sensações de cada um que Comte considera simpático, por exemplo, são as ações das pessoas, que elas são modificadas pela afetividade e afinidade que tem, né, com os outros. Então, se eu tenho mais afetividade, menos afetividade, meu comportamento vai diferenciar. E isso é verdade, né? Vamos lá. Bom, vamos entender o método positivista, certo? Comte acreditava que o homem passou e passa por 3 estágios para ter suas ideias. Então, são elas, eu vou explicar direitinho, cada uma delas são essas 3 que estão aí na tela para vocês verem. Então, o teológico, né, que tenta explicar a realidade sempre recorrendo ao que é sobrenatural. E o que é sobrenatural? Vamos pensar, Deus, por exemplo, é sobrenatural, né? Então, quando eu tento explicar algumas coisas através da religião, né, usando a teologia, eu estou usando aí um dos estágios de Comte, ok? Então, eu coloquei como exemplo para vocês, assim, os deuses, os magos, os anjos, os espíritos, enfim, tá bom? Aí, então, eles buscam o quê? O absoluto. Tentar explicar exatamente o porquê que isso aconteceu, está acontecendo, né? Então, é o absoluto, é o incondicional, né? O que a gente chama de total. Outro estágio para Comte é o da metafísica. Está entre a teologia e o positivismo, tá bom? É o que a gente chama de transcendental, que ele está acima de nós
e abaixo de Deus. Meio estranho pensar que existe uma outra, né, plataforma aí, né? Nós, Deus e existe alguma coisa entre eles, tá bom? Que a gente chama de metafísico. Para a gente entender um pouquinho do que é positivo, então vamos lá, né? Que é a etapa final aí, como Comte diz, a gente tem que passar por 3 etapas para chegarmos então a um desenvolvimento total, né? Total e absoluto, né? Da pessoa, né? De sociedade, pessoa, indivíduo, né? Então, os 2 estágios anteriores havia a mesma preocupação, na verdade. Quais eram elas? De onde viemos e para onde vamos, né? Então, é de onde e para onde. Com o método positivo, a pergunta muda. Ela muda para não o porquê, porque estamos aqui, o que nós viemos fazer, enfim, né? Mas como viemos parar aqui, né? Dessa forma, essa mudança de pergunta, ela já muda também a minha resposta, o meu olhar para o mundo, tá bom? Então, as respostas estão mais na imaginação, nas lentes naturais, certo? Isso, então, busca aí o relativismo, não é verdade? Porque quando a gente pensa em Comte, a gente também tem que pensar de que as teorias dele era toda baseada em observação. E a observação, ela está subordinada à imaginação, tá bom? Bom, aí nós temos, então, positivismo e educação. Então, vocês devem estar pensando, mas o que isso tudo tem a ver com a educação, na verdade? Vamos ver, então. Bom, tudo o que os positivistas queriam, na verdade, era o progresso. E só adquiriam, na verdade, esse progresso com a ordem e com a disciplina, respeitando os cargos hierárquicos. Isso nos lembra alguma coisa que a gente já viu em aulas passadas, né? Então, eu tenho a ordem, eu tenho a disciplina, e o resultado desses 2 vem o progresso. E aí a gente vai lembrar novamente da bandeira do Brasil, onde está escrito ordem e progresso, certo? E vamos lembrar que a gente também precisa respeitar os cargos hierárquicos, não é verdade? Então, pensa no chefe, no gerente, subgerente, e por aí vai, né? Então, o positivismo na educação era exatamente isso. Então, a gente tinha que ter a disciplina, né, a ordem, para chegarmos a um progresso, certo? Muito bem. Como Comte acreditava numa evolução, como a gente viu nos estágios aí anteriores, né, os 3 estágios, né, da sociedade, a infância, ela passa, então, pela primeira parte, primeiro estágio, que é o teológico, tá bom? Onde tem que explicar aí o mundo pelo sobrenatural. E na idade da escola, na idade escolar, enfim, né, inserem a criança numa escala de inspiração positivista, numa escola de inspiração positivista, para ter um pouco mais de estudo voltado à ciência e às exatas. E aí, então, deixa um pouco, quase todo, a parte da literatura de lado. Por que a literatura fica de lado? Porque ela não é exata, ela é inexata. Na verdade, ela é subjetiva. Então, a literatura, ela não tem, vamos pensar que ela é oposta, e é mesmo, né, a exatas, né, quando eu faço a somatória de 1 mais 1 e é 2, não tem como ser 3 e muito menos 1, certo? Na literatura, isso tudo muda de figura. Então, vamos lá. Bom, nós temos um outro filósofo aí, que é o Virmão de Lacerda, tá bom? Ele também era amigo e filósofo, pensador da mesma época, claro, de Comte, né? E eles trabalhavam juntos, mas ele era também um outro filósofo positivista e seguiu esse conjunto de ideias, né? Então ele dizia que a educação positivista, ela ajuda todos a serem muito mais bondosos, a serem mais altruístas. Altruístas é isso mesmo, né? Ser bondoso, né? Com o outro, pensar no outro, empatia, né? Ser uma pessoa bondosa, né? Mesmo assim, haviam pessoas egoístas. Era necessário mostrar aos jovens
que o objetivo existencial mais nobre é dedicar a vida a outras pessoas, certo? Então, na verdade, a educação aí, ela deveria assumir essa responsabilidade de ajudar os jovens a deixar de ser egoísta, assim, que é uma característica, né, do jovem, do adolescente, e mostrar para eles de que o objetivo na vida é ajudar o outro, né? E assim ajuda a formar também o seu caráter, tá? Bom, a metodologia positivista, por ser anticientífica, né, apenas a observação era levada em conta, o chamado empirismo, isso leva um destaque na comparação com outros métodos de ensino. A partir do século XX, a psicologia comportamental ela vai aperfeiçoar esse método. Então, na verdade, por ele ser empirista, ele não tem aí um peso científico, ele acaba deixando de lado, sendo deixado de lado por muita gente durante os séculos passando, né? Os anos vão passando. Então, no final do século XIX, começo do século XX, essa teoria ela cai por terra, tá bom? E aí entram outras, né? Então, vamos lá. Comte percebeu de que não eram todos os cientistas que poderiam ter essa responsabilidade de conduzir e aperfeiçoar esse método, o positivismo. Quem podia fazer isso e dar continuidade desse método aí positivista, na verdade, era apenas a elite cientista, tá bom? E como não era compatível com a democracia, que era a política atual, né? Comparando a sociedade aí a um organismo, ele gosta dessa palavra organismo, né, a Comte. Então, o organismo, na verdade, biológico, é quando um depende do outro para poder viver. Um depende do outro para ajudar, e assim acontece com o nosso corpo, por exemplo, né? O nosso coração só funciona porque há o bombeamento de sangue, há o bombeamento de sangue porque tem oxigenação, porque a gente respira, então um órgão depende do outro e depende de um outro mecanismo. Isso é o mecanismo biológico, né, orgânico, de que Comte fala e de que faz parte das suas teorias, tá bom? Então, quando você escutar alguma coisa que está relacionada ao orgânico, pense de que todo mundo trabalha junto em prol de alguma coisa, um ajuda o outro, né? E quando a gente fala de uma democracia, então a gente não está falando de algo que é coletivo, e sim que é individual. Então, por isso que esse método de Comte não iria caber e dar continuidade dentro de uma sociedade democrata, certo? Tá bom? Porque um aí precisa ajudar o outro para viver e não cabe no individualismo que faz parte da democracia, tá bom? É claro que tudo e qualquer pensamento que atinja a política, a democracia e religião deixa de ser bem visto. E por isso foi alvo de desconfiança, claro, né? E até de escárnio aí, como está escrito no slide, né? Escárnio é falar mal de alguém, certo? Falar mal mesmo, né? Então, por essa desconfiança aí, mas mesmo assim, tudo tem seu tempo e peso. O positivismo não foi adiante, mas influenciou muitos outros filósofos e pensadores. E um desses pensadores nada mais é do que Karl Marx. Então, depois do positivismo, a gente vai encontrar o marxismo. E a educação? Qual é a relação do Marx com a educação, o pensamento, o conjunto de ideias filosóficas, econômica, política, social, do Marx para a sociedade daquela época e o que respinga ainda nos dias atuais, certo? Bom, mas isso é para uma outra aula, que é a próxima, tudo bem? Muito obrigada, um beijo para cada um.